Infiltre os soldados pelos canos e eles poderão invadir cidades. Por mais louca que essa estratégia possa parecer, a Rússia vem usando isso há meses na Ucrânia enquanto tenta capturar Kupiansk. O problema da Rússia é que a Ucrânia conhece o oleoduto que chega à cidade, e o esperado está de fato ocorrendo. A invasão secreta da Rússia pelos canos saiu pela culatra. Os homens nos canos estão sendo eliminados aos montes enquanto a Ucrânia desencadeia uma resposta brutal à invasão furtiva da Rússia. De acordo com a mídia United 24, a situação da Rússia em Kupiansk, que fica na região de Kharkiv, fica mais crítica a cada dia. Segundo o relatório do veículo em 20 de janeiro, acredita-se que restam menos de 100 soldados russos na cidade. Muitos deles estão agachados em porões e outros esconderijos enquanto aguardam reforços que não virão. Esses soldados têm mais chances de serem localizados e eliminados pelos drones móveis da Ucrânia, e há um motivo principal pelo qual a única estratégia da Rússia para infiltrar soldados em Kupiansk fracassou. Há meses, a Rússia vem enviando reforços para Kupiansk, usando antigos gasodutos que passam sob o rio Oskil em direção à cidade. A estratégia funcionou por um tempo. Os soldados russos rastejaram por cerca de 15 quilômetros ou 93 milhas de gasoduto, às vezes usando patinetes elétricos para avançar mais rápido, nas partes do tubo onde podiam quase ficar em pé, ou para que pudessem sair do outro lado, perto de Kupiansk. United 24. Relatos da mídia afirmam que a Ucrânia soube do uso do gasoduto pela Rússia no verão de 2025, mas pouco pôde fazer. Naquele momento, Kupiansk estava sitiada. A Ucrânia parecia estar prestes a perder a cidade, à medida que mais soldados russos passavam pelo gasoduto para chegar onde precisavam. Sendo constantemente atacados e em extrema necessidade de ajuda, os defensores da cidade solicitaram reforços com urgência no final de setembro. Esses reforços chegaram e mudaram a situação em Kupiansk de forma tão drástica que a cidade está muito diferente em janeiro do que estava no verão. Você vai saber mais sobre a situação atual em Kupiansk se continuar assistindo ao vídeo. Mas e quanto aos reforços? Eles iniciaram uma contraofensiva nos últimos meses de 2025 para expulsar pequenos grupos de soldados russos que infestavam a cidade. Para manter a limpeza, a Ucrânia precisaria focar também no oleoduto usado pela Rússia para infiltrar soldados. Foi exatamente isso que ocorreu. Em novembro, conforme o The Washington Post, a estratégia do oleoduto russo começou a ruir devido à brigada Achilles e seu comandante, Anton Shmial, enviados para Kupiansk. A brigada começou a mapear o oleoduto usando os planos que tinham à disposição e teve uma ideia. As saídas do oleoduto e esconderijos próximos teriam que ser destruídos para impedir o uso por soldados russos que ainda pudessem passar. Eles saem do oleoduto e correm a pé para se abrigar em uma floresta próxima. Shmiel comentou sobre os soldados russos, acrescentando que quem conseguia abrigo costumava trocar por roupas civis. Logo depois, eles colocavam seus fuzis nas mochilas e tentavam se infiltrar em Kupiansk. Em novembro, Shmiel iniciou seu plano para impedir infiltrados russos no oleoduto. Drones foram enviados ao oleoduto, cada um com bombas de 15 quilos lançadas sobre a seção subaquática do tubo. A inundação bloqueou várias saídas do oleoduto, forçando a Rússia a cruzar novamente o rio Oskiel com balsas. Isso novamente os tornou alvos fáceis dos drones da Ucrânia. A situação não durou muito, mas a brigada Achilles pôde ao menos aproveitar a vitória por um tempo. Em 13 de dezembro, o Kiev Independente noticiou um vídeo da brigada mostrando o ataque ao oleoduto. Com cerca de 95 segundos de duração, o vídeo destaca as condições terríveis dentro dos oleodutos e mostra vários exemplos de soldados russos saindo das saídas dos tubos. Então, os bombardeios começam, vemos munições sendo lançadas e explosões massivas destruindo partes do oleoduto de Kupiansk. Sempre que a brigada Achilles encontrava uma saída, uma bomba era lançada. A pressão sobre Kupiansk foi aliviada, mas esse alívio infelizmente não duraria muito e, como relata o Washington Post, Shmiala afirmou que a Rússia começou a construir novas entradas e saídas no oleoduto do rio Oskiel, resultando no envio de ainda mais soldados por ele. Mesmo assim, a Ucrânia causou grande impacto físico e psicológico. Fisicamente, a Rússia perdeu acesso aos oleodutos conhecidos, dificultando suas tentativas de infiltração. O dano psicológico foi provavelmente maior. Agora, todo soldado russo no oleoduto sabe que a Ucrânia está ciente de suas ações e pode atacar a qualquer momento. Porém, agora a Ucrânia não tenta destruir as saídas. Em vez disso, está dando presentes de boas-vindas aos soldados russos que saem dos oleodutos e cruzam o rio Oskiel ao se aproximarem de Kupiansk.
Esses drones matam qualquer soldado russo que tente se infiltrar todos os dias. Soldados russos seguem tentando reforçar sua presença na cidade, enviando homens pelo rio em botes infláveis ou pelo gasoduto vazio sob ele. O Washington Post afirma que imagens de drones mostram soldados russos mortos próximos às saídas do gasoduto e ao redor do rio. Putin só está mandando seus soldados para um verdadeiro inferno na terra, esperando que alguns cheguem a Kupiansk. Quando falamos em inferno na terra, é sério. O gasoduto usado pela Rússia para infiltrar soldados em Kupiansk não é só apertado e hostil, mas também antigo, o que tem impacto. A United 24, mídia, relata que muitos soldados que deixam o gasoduto mostram sinais de intoxicação química, tornando-os alvos mais fáceis para drones da Ucrânia. Talvez os envenenados sejam sortudos, pois ao menos saem e veem o céu antes dos drones da Ucrânia abatê-los. Quando a Rússia tentou recuperar a região de Kursk perdida para a Ucrânia em 2024, os soldados do gasoduto frequentemente não conseguiam atravessar. Isso foi revelado em 7 de julho pelo canal do Telegram canal Severny, que publicou um vídeo cobrindo o que a Rússia chamou de Operação Fluxo. Um soldado não identificado no vídeo relata que alguns homens que entraram no gasoduto de Kursk perderam a sanidade e tiraram a própria vida, em vez de enfrentar uma morte quase certa. Do outro lado, os corpos também se acumularam. Retirar carga 200 gíria militar para corpo do cano é um grande desafio, pois não há espaço. Alguns cadáveres ainda estão presos nos escombros. Ouvi eles gritando: "O que está acontecendo?" Minhas pernas cederam, conta o soldado. Somando o envenenamento químico, a estratégia parece mais fatal, dentro ou fora do cano, do que qualquer outra opção. Para levar a queda de Kupiansk, isso nos traz de volta à situação em Kupiansk, neste momento, mas antes de mergulharmos no que está acontecendo em Kupiansk, agora que as infiltrações russas pelos dutos foram interrompidas. Esperamos que você esteja gostando deste vídeo. Se estiver gostando, curta o vídeo, inscreva-se no The Military Show e comente sua opinião sobre as infiltrações russas pelos dutos. Voltando a Kupiansk, a realidade no terreno que Putin agora precisa enfrentar é que uma cidade que ele afirmou várias vezes ter capturado está muito nas mãos da Ucrânia. O fracasso da Rússia em capturar Kupiansk representa a perda de algo importante para Putin. Continue assistindo para descobrir. Vamos explicar. A presença da Rússia em Kupiansk foi reduzida para cerca de 100 soldados, como mencionamos antes, o que está muito longe do que víamos até outubro. Em 21 daquele mês, o Centro de Estudos do Oriente informou que fontes ucranianas diziam que a Rússia tomou o centro de Kupiansk. Enquanto avançavam para o sul e entravam na cidade, grupos de soldados tentavam romper as defesas do sul da Ucrânia, o que teria possibilitado o avanço deles pelo rio Oskiel até o entroncamento ferroviário de Kupiansk-Voslov. Se isso tivesse ocorrido, os defensores de Kharkiv enfrentariam grandes problemas, pois o entroncamento liga-se à ferrovia da região de Belgorod, na Rússia. Ou seja, a captura de Kupiansk teria permitido à Rússia transformar a cidade em um nó logístico, abastecendo as tropas enquanto avançam mais profundamente em Kharkiv. Tudo seguia o plano do Kremlin, mas mudou com a chegada de reforços e tropas ucranianas especializadas em destruir oleodutos em Kupiansk. O que era uma presença esmagadora em Kupiansk virou apenas remanescentes de um exército com poucos retardatários. A Ucrânia, por sua vez, passou meses realizando contra-ataques em Kupiansk com eficiência implacável. A Rússia está sofrendo baixas em grande quantidade e mal parece conseguir revidar contra os soldados ucranianos que estão eliminando suas tropas. Relatório de 16 de janeiro do The Independent revelou que a Rússia perde agora 27 soldados para cada baixa ucraniana, na direção de Kupiansk. Essa avaliação foi compartilhada quando foi revelado que a Ucrânia controla cerca de 90% da cidade, destacando que, quando seus planos falham, como no caso do oleoduto, o único plano de contingência que Putin sempre tem é criar uma máquina de moer carne que resulta em enormes baixas russas, mas desta vez, a máquina de moer carne não vai funcionar. A Ucrânia está com tanto controle sobre Kupiansk que consegue caçar os poucos soldados russos sem se preocupar muito com a chegada de reforços. Aqueles que tentam precisam atravessar o rio Oskiel de balsa ou por dutos, e os drones da Ucrânia estão garantindo que isso realmente não seja possível. Em 13 de janeiro, soldados ucranianos retomaram o centro da cidade perdido em outubro anterior. Lá, libertaram a prefeitura de Kupiansk e hastearam a bandeira ucraniana sobre uma cidade que parecia prestes a cair nas mãos da Rússia. 6 dias depois, a United 24 Media divulgou um relatório destacando que as forças russas seguem tentando infiltrar Kupiansk.
Os grupos de infiltração são pequenos e sofrem tantas baixas que poucos sobreviventes não conseguem manter posições na cidade. O chefe de gabinete da Brigada Kartia, Maxim Holobok, explica como é para sua unidade e para as outras que passaram os últimos meses libertando Kupiansk. Holobok diz que é como um jogo de bater em topeira. Seguramos o martelo e elas não param de surgir. O Washington Post afirma que limpar Kupiansk deve levar mais tempo do que a Ucrânia espera. Isso acontece quando a estratégia da Rússia é infiltrar pequenos grupos de soldados para se esconderem até serem encontrados e mortos. Soldados russos podem se esconder em porões, sob escadas ou em qualquer fresta. Eliminar os infiltrados restantes exige um processo deliberado, com drones de reconhecimento e abordagem lenta e cuidadosa. A Rússia não consegue levar equipamentos pesados para a cidade, e quem entra só opera em cerca de 1 km² de Kupiansk. Isso é claramente uma vitória notável, diz ao The Washington Post o comandante de drones Vitali. Também é uma vitória que Putin está tentando minimizar. Mesmo enquanto os soldados da Rússia morrem lentamente em Kupiansk, o Kremlin está tentando blefar sobre o nível de controle que seus soldados têm sobre a cidade. Em 17 de janeiro, a Emacias Ucrânia informou que analistas do Instituto para o Estudo da Guerra, ISAW, destacavam que comandantes russos tentam afirmar controle total sobre Kupiansk, apesar de evidências de que a Rússia tem pouca presença na cidade. O ministro da Defesa russo, Andrei Belyusov, inspecionou o agrupamento ocidental de forças da Rússia em 16 de janeiro e ouviu relatórios do comandante, coronel-general Sergei Kozovlev, segundo o ISW. Antes de acrescentar, Kozovlev afirmou que as forças russas na direção de Kupiansk tomaram Kucherivka, a leste de Kupiansk, Podoli e Kurilivka, ambas a sudeste de Kupiansk, em dezembro de 2025. A alegação de cerco foi acompanhada por Kozovlev, dizendo a Belyusov que a Ucrânia não conseguiu romper na cidade e que a Rússia seguia com controle total. Será que isso foi uma mentira de um comandante com medo da fúria de Putin por seu fracasso? Mas essa mentira é aceita pelo Kremlin, pois tem muito a perder se a verdade sobre Kupiansk vier à tona. Falamos antes dessa grande perda que Putin e seus aliados valorizam bem mais que as vidas russas perdidas nos ataques desastrosos ao oleoduto. Poder de barganha. Entre os muitos motivos pelos quais Putin quer tão desesperadamente que suas forças conquistem Kupiansk está o fato de que ele quer reivindicar a região de Donbás, na Ucrânia. Isso pode parecer uma afirmação estranha. Kupiansk fica em Kharkiv, que não faz parte do Donbás. Portanto, conquistar essa cidade não acrescenta nada para Putin em termos de aumentar o território que a Rússia já ocupa no Donbás. Há ligações entre Kupiansk e Donbás que explicam por que a Rússia ainda envia soldados por rotas arriscadas para atacar sem esperança. Uma dessas ligações é o poder de barganha. Se a Rússia controlar Kupiansk, poderá trocar esse grande assentamento ucraniano por território em outra região. Imagine se Putin oferecesse devolver Kupiansk à Ucrânia em troca de Pokrovsk, em Donetsk, ou outra cidade-fortaleza ucraniana do Oblast. A Ucrânia provavelmente recusaria. Porém, outros, como os Estados Unidos, poderiam considerar tal proposta razoável no contexto de discussões de paz. A Rússia estaria dando algo para receber algo em troca, uma espécie de acordo que daria a Putin o que ele realmente quer, que é mais território, no Donbás. A Rússia quer Kupiansk por motivos práticos, além de usá-la como moeda de troca. Mencionamos antes o entroncamento ferroviário que a Rússia pode usar para levar tropas e equipamentos de Belgorod a Kupiansk. Há outra ligação com o Donbás. Em setembro, a RBC Ucrânia informou que a Rússia provavelmente usaria Kupiansk como nó logístico, não para avançar em Kharkiv, mas para aumentar a pressão sobre o Donbás. Pavlo Narozhny, que é um especialista militar, segundo a RBC Ucrânia, explica o que a queda de Kupiansk poderia significar na luta pelo Donbás. Capturar Kupiansk prejudicaria muito nossa logística e favoreceria a deles. Toda a guerra depende disso. Eles vão cortar nossas rotas e otimizar as deles. Kupiansk fica na retaguarda dos nossos defensores. Fica longe de Kharkiv, mas a captura da cidade representa uma ameaça ainda maior para os defensores de Donbás, das aglomerações de Sloviansk e Kramatorsk, afirma Narozhny. A Rússia tentaria atacar o cinturão da fortaleza de Donetsk por ambos os lados. Se tomarem Kupiansk, as tropas que Putin espera dominar Pokrovsk avançarão de um lado, enquanto soldados de Kupiansk atacarão pelo outro. Isso não vai mais acontecer. A Ucrânia garantiu isso.
Mesmo assim, a Rússia segue enviando soldados por um corredor vigiado pela Ucrânia. Somando a tudo o que acabamos de mencionar, a investida de Putin por Kupiansk também pode servir como mais uma prova de que a Rússia está interessada em muito mais do que apenas a região de Donbás. Segundo o Washington Post, Moscou desperdiça recursos e mão de obra tentando tomar a cidade, que seriam mais úteis na campanha de Donbás, ainda mais após a Ucrânia retomar o controle. Putin age assim porque seus objetivos de guerra podem superar Donbás, sugere o veículo. O foco em Donbás nas negociações pode ser só uma cortina de fumaça para ocultar o real objetivo da Rússia. Se Putin quiser usar Kupiansk como moeda de troca, a situação na cidade o deixou em posição desesperadora. Recentemente, rachaduras surgiram na fachada de Putin, indicando que ele entende o impacto da perda de influência sobre Kupiansk. Em 15 de janeiro, o Moscow Times informou que Putin disse que a Rússia queria retomar relações diplomáticas com a Europa, com a condição de que elas voltassem ao estado em que estavam antes de ele iniciar sua invasão. Gostaria de acreditar que, com o tempo, a situação mudará e nossos países voltarão ao diálogo normal e construtivo, disse Putin ao receber novos embaixadores estrangeiros na Rússia durante uma cerimônia no Kremlin. Ele afirmou que a Rússia continua comprometida com essas abordagens e pronta para restabelecer o nível de relações necessário. Nossas relações têm raízes históricas e exemplos de parcerias e cooperação cultural que beneficiam e enriquecem ambos. Esses comentários surgiram após a primeira-ministra italiana Giorgia Meloni dizer que era hora da União Europeia retomar o diálogo de alto nível com a Rússia. Essas declarações vieram em ótima hora para Putin. Nestes comentários, vemos um oportunista tentando de forma desesperada se reaproximar dos líderes europeus. Ele pode acreditar que será capaz de manipular alguns líderes europeus para que acreditem em sua versão dos acontecimentos em lugares como Kupiansk. Putin pode até estar certo sobre alguns líderes europeus, mas a maioria continua comprometida com a Ucrânia e em alcançar uma paz que não deixe o país como uma sombra enfraquecida do que era. Apenas esperando Putin relançar sua invasão, Kupiansk está sob controle da Ucrânia novamente, e isso significa que uma grande moeda de troca foi tirada de Putin. A única reação dele é mandar soldados por um corredor mortal que a Ucrânia monitora há meses. Já citamos o Donbás várias vezes neste vídeo. Há uma narrativa sobre essa região tão falsa quanto a que a Rússia divulgou sobre Kupiansk. Cidades como Pokrovsk podem não ter corredores envolvidos. No Donbás, há falsas bandeiras, mentiras e bravatas criadas para ocultar as crescentes perdas e fracassos russos. Descubra tudo o que a Ucrânia fez no Donbás em nosso vídeo. E lembre-se de se inscrever no The Military Show para mais cobertura sobre a situação de Kupiansk, à medida que ela se desenvolve. E obrigado por assistir.